Esse é o curso EAD, Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, DIPF 2021. Esse curso é uma iniciativa vinculada ao Grupo de Pesquisa Educação, Federalismo e Controle Social, GEFEX, sob minha coordenação, professor Sérgio Henrique Conceição. Essa iniciativa está vinculada ao projeto de extensão denominado Contabilidade Cidadã. Essa é a videoaula relativa ao módulo 4 desse curso, utilizando o programa gerador da declaração. Nesse vídeo, nós vamos demonstrar o processo de realização do download do programa gerador da declaração do imposto de renda. Vamos acessar esse programa e, através de um exemplo prático, providenciar a elaboração da declaração com base nas informações disponíveis na atividade modelo. Essa atividade modelo encontra-se no nosso ambiente virtual. Faça o download para que possa acompanhar melhor o nosso exemplo. É importante destacar o seguinte: as informações utilizadas nessa atividade modelo são aleatórias, para fins exclusivamente didáticos. Portanto, não devem ser utilizadas em hipótese nenhuma para fins de declaração ou transmissão de dados, sob pena de implicações legais e tributárias, junto às autoridades competentes. Vamos lá? Bom, já estamos aqui no nosso navegador de internet. Para que nós possamos fazer um download do programa, vamos para o site da Receita Federal. rfb.gov.br. No site da Receita Federal, já aparece esse banner grande aqui do Imposto de Renda 2021. Vamos clicar nele, descer mais um pouco e baixar o programa gerador. As opções para o programa são várias, de acordo com os sistemas operacionais da sua máquina. Para mim, a opção será essa. Faremos o download do programa. Vamos instalar o programa, mas no meu caso, que já tenho o programa, depois de instalado, eu não vou instalar novamente, depois de instalado, vocês vão acessar o programa propriamente dito, que é o que eu vou fazer aqui agora. O programa está aqui, ele abre, apresenta esse quadro com as novidades. Então, a gente, a partir de agora, vai começar a preencher essa atividade com base nas informações disponibilizadas na atividade modelo. É interessante que você tenha essa atividade em mãos para acompanhar melhor esse processo. Nós vamos iniciar aqui com uma declaração nova, uma declaração que não existe, até porque é uma mera prática didática. Como nós falamos anteriormente, em hipótese nenhuma, essas informações constantes na atividade modelo podem ser utilizadas para fins de transmissão ou elaboração do imposto de renda. Essas informações são e devem ser utilizadas exclusivamente para fins didáticos de aprendizado, para a qual esse vídeo se destina. Então, vamos clicar aqui na opção Declaração em branco. Aí ele vai pedir o CPF. Lá na atividade consta um CPF aleatório. Digito. O nome do contribuinte. Também consta na atividade. Vou clicar aqui em OK. Ele vai abrir esse quadro informando que existem os dois modelos que nós citamos, né? O modelo completo e o modelo simplificado, e o programa o tempo inteiro vai estabelecer, a partir do quadro comparativo, as duas opções
e o contribuinte, a partir desse quadro, vai poder fazer a opção por um modelo ou por outro. A gente confirma e vai entrar. Lá na nossa atividade, temos alguns dados, né? Lógico que é uma simplificação. A gente vai preencher parte da declaração, somente que a gente possa ilustrar os principais eventos e o processo de cálculo do imposto. Então, eu vou clicar aqui em identificação do contribuinte. Percebam que ele já traz o nome do contribuinte. Eu vou colocar aqui uma data de nascimento, hipotética. Vou colocar que ele tem cônjuge. Vou botar um endereço. Vou deixar as outras informações em branco. Vou botar aqui uma ocupação para ele. Somente para ilustrar. E aí vamos para os dados da apuração propriamente dita. Lá na atividade, ele informa os seguintes dados de rendimentos tributados. Então, eu vou aqui para a ficha rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica e vou preencher com os dados que constam lá na atividade. Vou clicar aqui em novo. E aí vou botar o CNPJ aleatório. Só para ilustrar didaticamente o processo de preenchimento. Vou colocar a empresa hipotética desse contribuinte. Vou colocar os valores que constam lá, hipotéticos, na atividade. Valores relativos a rendimentos tributados, a contribuição previdenciária, ao imposto de renda retido. Lembrando que são valores hipotéticos, e se você tiver com a atividade, você já está visualizando esses valores na atividade, no campo de rendimentos tributados. Depois, o 13º, também consta na atividade, na sequência. O imposto de renda. E aí vou dar um OK. Com isso, já preenchemos a ficha rendimentos tributados do nosso contribuinte. Perceba que já aparece o quadro comparativo informando a apuração parcial. Então, ele está dando um valor na declaração completa e o valor na declaração simplificada. Vamos caminhar. Na informação, na atividade ainda, consta informação relativa a despesas. Então, vamos lá. Para a ficha pagamentos. Então, consta uma primeira informação sobre despesas médicas. Aí eu vou deixar a opção titular. Vou usar o CNPJ aleatório. Vou informar o valor que consta na atividade. E vou clicar OK. E ele registra esse primeiro gasto dele com assistência médica. Constam ainda um gasto relacionado à educação na atividade. Eu vou botar aqui, ó. Instrução. Aí eu vou dizer que é do dependente dele. E ele vai me pedir o dependente, percebam? Como eu não tenho um dependente, antes de incluir esse item, eu vou voltar aqui, ó, na ficha de dependentes e vou preencher ele primeiro.
Clico aqui. Na atividade também consta a informação do dependente. Novo. Aí eu vou informar que é o filho. Como é um exemplo aleatório, ele não tem CPF. Eu vou colocar somente a data de nascimento e o nome. E aparece aqui o valor da dedução. Obviamente, como ele não tem um CPF válido, ele vai apresentar um erro. Não vai considerar isso no cálculo. Eu vou repetir o mesmo CPF dele, somente para passar. E aí ele vai reconhecer. Agora vamos retornar lá para a ficha de pagamentos, para agora sim, com o dependente informado, colocarmos as despesas com educação. Instrução, dependente, aí eu vou vincular o dependente dele, o CNPJ da instituição, que consta também lá na atividade, aleatório, o nome do estabelecimento, e o nome aleatório que consta na atividade, o valor, lá na atividade, e vou clicar em OK. E aí o programa faz o registro desse pagamento relativo à educação também. E consta também na atividade uma outra despesa com saúde, então eu aqui novamente. Aí eu vou dizer que essa aqui é do dependente, aí eu vou vincular o dependente, vou colocar lá o CNPJ aleatório. E o valor que consta lá na atividade para fins didáticos. E aí eu vou clicar em OK, e ele também faz o registro dessa despesa médica. Esse contribuinte na atividade recebe rendimentos relativos ao aluguel de uma outra pessoa física. Então, eu vou aqui para a ficha, ó, rendimentos tributados de pessoa física, é de aluguel, é do próprio contribuinte, não é do dependente, então aqui do titular. Aí eu vou clicar em novo, ele vai abrir uma pasta, eu vou dizer que o CPF não foi informado, e vou incluir mês a mês esses valores. Na própria atividade informa que esse valor mensal é de R$ 3.000, então a gente vai botar aqui em todos os meses. Janeiro. Ok. Fevereiro. Clico aqui em fevereiro. Novo. Ok. Clico em março. Abril. E assim sucessivamente. Óbvio, se fosse uma situação real, ele informaria o CPF dessa pessoa física que paga para ele, que proporciona para ele esse rendimento de aluguel. E aí veja que a partir da declaração desse contribuinte, seria possível fiscalizar outro contribuinte que fez esse pagamento para o nosso contribuinte modelo. É dessa forma que a declaração do imposto de renda funciona. Um contribuinte contribuindo para a fiscalização de outro contribuinte.
E aí terminamos com os dados. E aqui nessa tela a gente vai poder ver toda a informação que nós colocamos como trabalho, né? Não assalariado. Mas eu digo, mas foi aluguel. Então eu posso simplesmente voltar aqui, percebi que coloquei no lugar errado, excluir a informação. Clico novamente. Isso pode ser feito a qualquer momento em relação a uma informação que você perceba que informou equivocadamente. Então, eu vou aqui, excluo essa informação. E agora sim, percebo que é aluguel, coloco no local correto. Ainda na mesma ficha, só que no campo específico para aluguel. Então, vou copiar e colar aqui todos os meses. Fazendo uma correlação com o que eu expliquei em vídeos anteriores, o ideal é que esse contribuinte pegasse todas essas receitas aqui mensalmente, utilizasse o programa do Carnê-Leão, pagasse esse imposto mensalmente e agora na declaração de ajuste anual ele só faria a importação dos dados. Como na atividade ele não fez, ele está apurando agora na declaração de ajuste anual, então significa dizer que o imposto relacionado a essa renda ele vai ter que pagar agora. Nós já fizemos a inserção das receitas dele com aluguel. Então, colocamos os rendimentos do trabalho dele, os rendimentos do aluguel, as despesas relacionadas à educação e médica na ficha de pagamentos. Agora vamos, conforme o exercício, informar os bens que esse contribuinte possui. Eu vou procurar aqui a ficha bens e direitos e lá na atividade fala o seguinte, que ele possui um veículo, vou escrever aqui, ó, veículo, ele localiza. Veja que tem uma série de informações que, obviamente, por ser uma atividade exemplificativa, eu não disponho. Vou preencher aqui aleatoriamente. Pegar as informações que constam lá na atividade, só para manter a coerência com o que está informado lá. Diz que é o mesmo valor nos 2 anos, eu clico aqui em repetir, ele já aparece. Diz também, informa também que ele tem valores em conta bancária. Então, uma série de informações que eu não disponho. Então, obviamente, elas vão ficar em branco, só para a gente exemplificar. Na atividade, informa os valores. Se eu tivesse no exemplo real, teríamos que alimentar todas essas informações aqui da conta bancária, mas é somente uma exemplificação didática do exercício da atividade. Eu informei aqui somente os dados que dispõe lá na atividade. Informa também que ele tem 2 imóveis, então a gente vai colocar um depois do outro. Então, casa, né? Ó, série de dados também que eu não disponho. Eu vou simplesmente botar as informações que constam lá na atividade.
os valores que também estão informados lá na atividade. Poderia também, se quisesse, usar a opção repetir, né? Já que os valores são iguais, informados na atividade. Confirmo. E aí vamos colocar, por fim, o outro imóvel, que na atividade consta. Vou colocar somente algumas informações, porque são um exemplo, né, didático. Pronto. Com base na atividade, nós colocamos todas as informações relacionadas a esse contribuinte. Numa situação real, a gente pode até retificar aqui, ó, botar aqui a informação casa, porque eu vou mostrar uma outra situação para vocês daqui a pouco. Eu teria preenchido todas essas informações, obviamente, a partir de todos os informes e documentos desse contribuinte, mas numa situação simplificada e didática, a gente, obviamente, não tem todas essas informações disponíveis. Mas dá para ilustrar que o programa fez o cálculo para esse contribuinte e está identificando já que para ele a melhor opção é a declaração completa, com deduções legais, porque aqui ele vai pagar 26 mil, enquanto que na simplificada ele pagaria 34 mil. É como eu falei, essa situação está ocorrendo com esse contribuinte, porque para ele o ideal seria que, relativo aos rendimentos que ele tem com aluguéis, ele deveria ter utilizado mensalmente o programa Carnê-Leão, pago esse imposto mensalmente, e aí, no momento de fazer a declaração dele de ajuste anual, ele importaria esses dados, tanto das receitas quanto do imposto pago, e obviamente que esse imposto pago ia ser deduzido desse montante aqui. Como ele não fez isso, ele vai ter que pagar todo esse imposto de uma só vez. Praticamente, a receita dele de aluguel toda se transformou em imposto. Mas isso é uma outra discussão para um outro vídeo que eu vou produzir sobre imposto de renda e justiça tributária. Na sequência, eu quero mostrar para vocês algumas funcionalidades, né? Primeiro, demonstrar o processo de cálculo que eu havia falado no vídeo anterior, no primeiro vídeo, né? E aí percebam, nessa ficha resumo da declaração, os rendimentos tributários dele migrando para cá, para a ficha, né? Somando com os outros rendimentos, encontrando o total de rendimentos tributados, depois as deduções, como eu falei no primeiro vídeo, né? De previdência, de dependente, de educação, médica, encontrando o total das deduções, rendimentos menos deduções, encontrando a base de cálculo, aí eu vou para cá para outra ficha, encontrando a base de cálculo, o programa identifica a alíquota, calcula o imposto, sinaliza para ele qual é a alíquota que ele está pagando, né? Efetiva de imposto, e informa o valor do imposto que foi apurado, que no caso dele seria imposto a pagar. Esse imposto, como a gente também mostrou em vídeos anteriores, ele pode ser parcelado, ó, e ele avisa, como a gente também falou, que a partir da primeira cota, esses valores serão atualizados pela Selic e com 1%, né? Então, hipoteticamente, ele poderia parcelar esse tributo dele, como nós falamos em vídeos anteriores, em até 8 parcelas. Inclusive, através de débito automático na conta dele, se ele quisesse. Ou não, ele mesmo gerar esses DARFs, né? Para ser uma forma prática, ele poderia até gerar a informação de débito automático, cadastrar os dados bancários e aí ter essa tranquilidade, não ter que se preocupar em emitir esse DARF mensalmente. Já caminhando para encerrar o nosso exemplo, eu vou só demonstrar que também a declaração permite checar se existe algum erro, alguma informação pendente. Como a gente está fazendo um exemplo simplificado, obviamente, vai aparecer uma série de erros, né? CEP, tipo de declaração. Então, e caso isso ocorra no seu processo de elaboração, você vai clicando nesses erros e vai regularizando, né?
Que tipo de declaração você deseja fazer? Aqui no caso, que eu não demonstrei, ó, vamos subir aqui. É a declaração de ajuste anual, não é uma declaração retificadora. Então, já ajustei. Aí eu fecho aqui, dou um novo pendência, aí ele vai matando. Houve mudança de endereço, eu não informei. Então, eu vou descer aqui e dizer que não. Já matei essa outra pendência. Faço uma nova verificação. O campo do estado está em branco. Então, eu venho aqui e boto o estado. Aí ele já sinaliza que a cidade está em branco. Eu vou e coloco a cidade. Aí eu venho aqui, gera uma outra verificação de erros. Ah, o CEP está em aberto. Eu vou lá, obviamente, com as informações reais do contribuinte, ajusto o erro. Faço uma nova verificação. O número do CPF, porque eu fiz propositadamente do dependente, é o mesmo e não pode. Então, o que acontece? Com a funcionalidade verificar pendência, a gente pode ir passando em cada uma delas até que nós possamos eliminar todos os erros e aí possamos, na sequência, transmitir através desse outro comando, que obviamente eu não vou fazer, porque essa declaração é uma declaração simbólica, didática, somente para a gente aprender, e também constitui, como eu alertei, um crime tributário utilizar da transmissão de qualquer informação indevida. Então, obviamente que a gente não vai fazer isso. A gente só vai finalizar demonstrando o imposto apurado nas duas modalidades e demonstrando aqui no item outras informações, o processo de evolução patrimonial dele, né? Os direitos que ele tinha, passou a ter, os rendimentos que ele obteve, que são aspectos que a Receita Federal vai verificar se o contribuinte apresenta uma evolução patrimonial compatível com os rendimentos que ele tem. No nosso exemplo, com certeza, né? Nós temos aqui a posição patrimonial dele quase sem alteração nenhuma e ele teve rendimentos tributáveis. Então, nesse exemplo hipotético, ele não tem esse tipo de problema. Vamos retornar aqui no vídeo somente para nos despedir. Foi um prazer contar com sua audiência nesse curso de declaração do imposto de renda. Pedir que você faça esse exemplo, logicamente, tomando cuidado para, assim como eu, trabalhar apenas na perspectiva didática, do aprendizado, da utilização da ferramenta, jamais transmitindo essa informação em hipótese alguma, porque isso se constitui um crime contra a ordem tributária, passivo, logicamente, de penalidades junto às autoridades constituídas. Lembrar mais uma vez que, para a obtenção da certificação desse curso, é necessário que todas as atividades propostas sejam realizadas e que vocês possam fazer uso desse conhecimento no cotidiano de vocês, seja elaborando declaração para outros contribuintes, seja auxiliando esses outros contribuintes, seja fazendo a própria declaração. Quero agradecer pela participação de todos vocês e me despedir, desejando boa sorte, bons estudos a todos. Até a próxima.